dia. Bom dia. Mais uma vez presentes na casa de Miramês, buscando nesse dia a paz, a consciência, a tranquilidade, buscando os ensinamentos do Cristo, para que a gente possa seguir firmes, para que a gente possa seguir buscando o melhor caminho, né? Hoje o tema nosso é o homem do mundo. Nosso irmão Altair vai abordá-lo, e a gente inicia rogando o amparo de Jesus, o patrono dos nossos caminhos. O irmão Miramês, que nos orienta, está sempre nos mostrando um caminho seguro, e de toda a equipe que trabalha com o irmão Miramês conosco, nossos anjos guardiões. É uma paciência danada para a gente, né? Que dirigidos, indicar e orientar nós, esses anjos são santos mesmo, são verdadeiros anjos. Então vamos agradecer e pedir o amparo de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós em teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Com a palavra, nosso irmão Altair. Vamos deixar só aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Que a espiritualidade amiga, Jesus, possa nos conduzir para mais essa oportunidade junto à seara do Cristo. Hoje nós vamos trabalhar o tema O Homem do Mundo, que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Mas para a gente fazer a introdução, nós vamos ler algumas perguntas e respostas aqui do Livro dos Espíritos, que vai nos ajudar a contextualizar esse tema. Nós vamos iniciar com a pergunta 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta da espiritualidade: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los avançar progressivamente à perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Então, a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos: Deus nos criou simples. Mas simples em que sentido? Simples no sentido de sermos únicos. É nesse sentido, né? A gente vai lembrar dos elementos simples e compostos. Simples, nós somos únicos. E para que a gente possa avançar. Então, a nossa individualidade junto com o Pai. Mais à frente, o Kardec vai perguntar, já na pergunta 132, que é uma pergunta muito interessante: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Então, o objetivo da nossa encarnação é a evolução, né? A gente fala muito sobre reencarnação, né? Reencarnação é variedade, quantidade, número de vezes. Encarnação é o que nós estamos vivendo agora. Quando chegamos no berço e vamos até o túmulo. Essa é a nossa encarnação. Que para nosso estudo hoje
podemos dizer que é a encarnação mais importante da nossa existência. Por que seria a encarnação mais importante da nossa existência? Porque nessa encarnação nós podemos mudar o nosso destino espiritualmente falando. Nesse contexto, a gente tem que pensar o seguinte: eu sou espírito eterno, nós somos espíritos eternos, estamos no trabalho, estamos numa jornada de trabalho. No plano espiritual, antes de reencarnar, qual que é o processo? Nós aprendemos, nós programamos, nós pedimos a encarnação, é concedida pela misericórdia divina, e nessa programação está a família que eu vou nascer, o país, a profissão que eu vou exercer, uma série de quesitos que vão me trazer as vicissitudes na reencarnação, e aí eu venho para a prática. É como eu sair de casa de manhã e ir para o trabalho. Eu vou chegar, bater o ponto como nós conhecemos aqui, passar o dia e depois retornar para a minha origem, para a minha casa. Esse é o contexto da encarnação, esse é o objetivo da encarnação. É aqui que nós temos condições de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na teoria, na sala de aula, vamos dizer assim. É o momento da aferição de valores, né? Porque a gente no dia a dia, a gente pede uma série de coisas ao Pai, né? Paciência, calma, felicidade, tudo isso nós buscamos, mas é aqui que nós vamos definir o mérito ou não, a capacidade ou não de receber. Por isso que Jesus, em suas falas, né, a gente encontra aquele que mais tem, mais terá e terá em abundância. Em outra passagem, quando ele fala para que tenha as vidas e tenha vida em abundância, né? O que seria essa vida em abundância? Eu entender o tamanho e a grandiosidade da minha vida como espírito. Eu entender que o processo que eu estou vivenciando agora, onde eu estou vivenciando, é a minha melhor e maior oportunidade enquanto espírito de exercer as provas que me são necessárias, que tem comunicação direta com a minha evolução espiritual. Isso nós vamos encontrar essa fala também, antes de entrar, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então nós escolhemos aquela história, né? Eu não pedi para nascer nessa família. Esquece. Você programou para nascer ali. Você sabia e sabe, o seu espírito sabe de todas as necessidades que estão em conjunto ali. Esse espaço de família, esse grupo pequeno de família, enquanto sociedade, né? Porque a sociedade é um reflexo das famílias. Tudo que a gente vê acontecer à nossa volta, criminalidade, desvios, coisas boas, belas, isso está inserido no grupo familiar. É o conjunto disso que vai dar esse reflexo lá na frente. Então, quando nós programamos o nosso processo reencarnatório e que nós nos habilitamos a retornar a um possível retorno à matéria, nós estamos cientes. Só que quando chegamos aqui, nós temos dois problemas que são um grande entrave na nossa caminhada, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós temos muita dificuldade com isso, extrema dificuldade. Embora tenhamos um Pai misericordioso, bondoso e justo, nós ainda perdemos muito tempo
com aquilo com que não nos é necessário. No processo evolutivo, né? É só a gente fazer uma análise pequena. Quando a gente quer conseguir uma melhora no emprego, uma melhora salarial, uma melhora de trabalho, que isso vai nos dar um ganho financeiro, uma possibilidade melhor, o que geralmente se faz? Abraça os livros, busca aprendizado, passa hora estudando, perde-se final de semana, entre aspas, estudando até que se consiga o objetivo. Mas quando os valores são do espírito, que é a minha referência maior, como que eu lido com isso? Eu tenho mesmo empenho, mesmo afinco para poder buscar? Na hora que o Evangelho me sustenta dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas lutas, das minhas crises existenciais, das minhas vicissitudes, como disse aqui a pergunta, eu abraço o Evangelho da mesma forma com que eu abraço aquilo que vai me dar um retorno financeiro? Eu estou trazendo essa reflexão para a gente ver como que a gente ainda está vivendo muito partindo da matéria, ao passo que nós precisamos urgentemente começar a ver a nossa vida partindo do Espírito. Porque a matéria, como nós observamos aqui nas perguntas e respostas, a encarnação é um período curto perante a eternidade. É um período curto. Nós vamos passar gente, nós já estamos aí de cabelo branco. Quando você para pensar na vida, no momento que você encarnou até agora, passou como se fosse um instante. Isso é uma realidade. Daqui a pouco nós estamos na pátria espiritual. Nós voltamos para o nosso lar verdadeiro para fazer a missão. É lógico que dentro da vontade do Cristo, Ele sabe das nossas capacidades. Jesus não quer a perfeição, a espiritualidade, amigos, nossos anjos de guarda, eles sabem das nossas limitações. Mas é preciso que entre nós eles encontrem o bom ânimo. Quando Jesus disse a frase, né? Eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? Na época em que Jesus estava encarnado, imaginavam que Jesus ia tomar o poder, né? Ele tomou um poder maior, que foi o poder moral. Através da luz, do ensinamento, da prática do bem, da caridade, isso Ele nos proporcionou, nos deu um exemplo. O maior Espírito que encarnou nesse órgão, Jesus. Será que Ele precisava mesmo encarnar para fazer tudo que Ele fez? Será que Jesus tinha necessidade de passar pelas provas que Ele passou, a não ser uma situação didática de ensinamento para nos mostrar que era possível e que nós somos capazes? Que as dificuldades que estão à nossa porta, o que definem elas é o nosso olhar. A maneira com que olhamos para as nossas dificuldades é que vão defini-las. Eu posso pôr mais peso ou menos peso. Eu posso pôr mais mundo ou posso pôr mais Jesus, mais Evangelho. Se eu colocar mais mundo, vai ficar muito pesado, porque eu vou para o meu orgulho novamente, e para a minha vaidade, para o meu egoísmo, e aí as coisas se complicam. Uma coisa que possa ser simples, eu jogo em mim um peso quase que insuportável. Nós vamos entrar agora, está tranquilo aí, gente, alguma pergunta? No tema O Homem no Mundo. E para isso nós vamos fazer a leitura do Evangelho nessa passagem. E dentro disso tentaremos fazer algumas observações. Isso está no capítulo 17, Sede Perfeitos. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos.
Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano, ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles que chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que, vos exortando sem cessar a prece e a invocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, viveis com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolaridades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrares. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com seus semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinza. Não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. O Espírito Protetor, Bordô, 1863. Então vamos lá. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Sentimento de piedade. Purificai os vossos corações. Nós podemos entender que saia um pouco do mundo, mais Deus menos mundo. Quando Jesus nos ensina, quando tiver que orar, volte para o teu quarto e em silêncio faça a sua oração, entre em contato com o divino. O que é silenciar? O que é nos silenciar? Seria, em termos grotescos, dizer o seguinte: guarda o que você sabe e faça o que o Evangelho quer. É mais ou menos isso. Porque quando a gente vai julgar, ou quando a gente vai tomar uma ação baseada somente naquilo que a gente consegue enxergar, muitas das vezes a gente não tem êxito. E não tem êxito porque nós não temos capacidades ainda de enxergar a verdade completa. Essa dificuldade que nós temos, olha o nosso processo de julgamento. Às vezes, eu estava fazendo esse estudo e
parte do estudo eu fiz com o Simão Pedro, e teve uma pergunta no final, perguntaram para ele o seguinte: uma pessoa perguntou, por que uma pessoa como Paulo Gustavo, que é um humorista, que leva alegria e felicidade para os outros, ia desencarnar tão cedo? E ele trouxe uma resposta muito inteligente, que ele diz o seguinte: nós espíritas gostamos de respostas absolutas. Mas como eu vou responder se eu não conheço o processo reencarnatório dele, a programação reencarnatória dele? Aliás, nós não conhecemos nem as nossas. A gente tem uma ideia, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, a gente tem uma ideia, porque é essa bagagem que nos trouxe até aqui. Por isso que essa é a encarnação mais importante que nós temos, porque nós podemos reverter isso. Através de quê? Das nossas escolhas. Das escolhas que nós fazemos no dia a dia. Das oportunidades que nos chegam à porta no dia a dia. É as nossas escolhas que nos definem. Eu posso escolher amar ou odiar. Eu posso ser egoísta, escolher ser egoísta ou não, ser orgulhoso ou não, ser vaidoso ou não. Isso depende de mim. Essa conexão, quem faz sou eu. Nós temos no livro Céu e Inferno, que está dentro do Pentateuco, a partir ali do capítulo 4, 5, né, que já é da segunda parte, depoimento de irmãos nossos que passaram por esse óbito, desencarnaram em situações complicadas, e na maioria das vezes sempre está a escolha que nós fazemos, em todos os sentidos, em todos os campos da nossa vida, no trabalho, no lar, na rua, quando aproxima alguém com necessidade à nossa porta. São escolhas pequenas que nós fazemos no dia a dia, mas que ela demonstram o nosso verdadeiro caráter enquanto espírito, enquanto espíritos imortais. É nesses momentos simples que nós dizemos quem somos. É nesses momentos que a gente consegue aferir os valores que temos. Pegando, por exemplo, uma fraternidade. Se eu chego aqui e está suja as cadeiras, posso chegar e arrumar. Se eu tiver com a predisposição de estar dentro da seara do Cristo. Se eu chego para uma tarefa, que me importa se eu vou ficar na recepção, se eu vou ajudar na limpeza dos banheiros, se eu vou ajudar na limpeza do salão, se eu vou ajudar na campanha do quilo ou demais tarefas. Eu preciso estar dentro desse contexto de luz. Aonde é onde a necessidade aparecer. Mas quantas vezes nós conseguimos agir assim? Quantas vezes uma pessoa chega com uma necessidade à nossa porta e o primeiro sentimento que a gente tem por ela é de antipatia? E por que temos esses sentimentos? Porque no plano reencarnatório são pessoas que a gente tem dificuldades, que nós as desconhecemos enquanto estamos aqui dentro da encarnação, e elas veem a nossa porta exatamente em nosso benefício, para que a gente possa acertar aquilo que é necessário. E na maioria das vezes a gente se esquiva. Por isso que está aqui: purificai os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Não deixeis demorar. O que é isso? Não deixeis permanecer. Dentro da espiritualidade a gente diz o seguinte, né? O passarinho pode vir pousar, ele não pode criar ninho. O mau pensamento, a inveja, o conflito é necessário para o nosso processo evolutivo, mas ele não pode demorar. Eu tenho que sair desse quadro, eu tenho que sair do quadro de conflito, porque se eu não sair, eu me perco. Querem ver um exemplo simples? A espiritualidade nos ensina o seguinte, porque aquilo também fala da caridade. Toda vez que você tiver uma situação que alguém chega à sua porta buscando alguma coisa, faça aquilo que vem do seu primeiro pensamento. O primeiro pensamento você faça. Porque se passar para o segundo, já entram nele coisas que aí vem demorar.
já entram situações que vão te atrapalhar. Por exemplo, a pessoa chega pedindo uma ajuda, você tem aquela vontade de dar, aí você para e olha, mas será que ele merece? O que será que ele vai fazer com isso? Isso não nos cabe, isso é com ele. A nossa parte tem que ser feita. Se nós somos luzes como Cristo nos ensinou, que brilhe a nossa luz. Mas de que forma? Sempre pautada no Evangelho, tendo o Evangelho como referência. Nós temos o alimento para o corpo, que nós cuidamos dele maravilhosamente bem. Nós vamos nos sacolões, no supermercado, sempre escolhemos, dentro do que podemos, o melhor para levar para dentro do nosso lar. O alimento do Espírito está dentro do Evangelho. Para nós aqui espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, então está dentro do Pentateuco, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênesis e obras póstumas. Sair um pouquinho de nós e deixar que o Evangelho entre. Para escutar alguém, nós temos que estar em quê? Em silêncio, não é? Para escutar a Deus, o silêncio é mais profundo. Todos nós aqui estamos em silêncio. Vocês estão em silêncio, exceto eu, né? Mas vocês estão com a mente em silêncio? Vocês estão com a mente aqui? Ou estão com a mente no problema que estão para resolver em casa, na dificuldade, no compromisso social que todos nós hoje temos? Aonde está a nossa mente? Então, para escutar o Cristo, nós temos que silenciar a mente e nos enxergar do tamanho que somos perante o Pai. Crianças ainda em aprendizado, dentro de um grande processo que é a nossa reencarnação. No segundo parágrafo ele vai dizer: não creais todavia que vos exortamos sem cessar a prece à evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis de sociedade, da sociedade em que estáis condenado a viver. Eu aqui vou fazer um pequeno comentário para nós espíritas. Espírita, todos nós somos 24 horas por dia. Fato. Mas nós temos intervalos nesse processo. Eu tenho que ter tempo para minha religiosidade, eu tenho que ter tempo para minha família, eu tenho que ter tempo para o meu trabalho. Tudo isso eu tenho que aprender a separar. O Evangelho tem que estar presente em todas as minhas ações, mas eu não posso misturar as estações. Enquanto eu estou aqui encarnado, eu tenho que conviver com as leis que regem esse plano, com as dificuldades aqui encontradas. Eu não posso querer sair para uma vista mística, me isolar, jamais. É esse convívio, é esse embate, esse confronto de ideias, de pensamento, de sentimento, de caracteres, que vão ajudar a fortalecer o meu espírito em aprendizado. Então eu preciso. Por que eu fiz essa observação? Porque é muito comum a gente ver, principalmente no meio espírita, quando as pessoas estão começando a desenvolver uma mediunidade, e aqui eu não falo por crítica, gente, é só para elucidação, a pessoa misturar as estações. Tudo ela passa a enxergar como, tem uma palavrinha na nossa caminhada que define tudo, né? Karma. Meu lar tem dificuldade, é meu karma. Meu marido, minha esposa é difícil, é meu karma. Meu trabalho é difícil, é meu karma. E eu vou trazendo tudo para o karma. Não. Pois não. Me perdoa. Aí vira fanatismo. Sim. E Chico falou, entre o material. E o fanatismo, entre o materialismo. E o fanatismo é preferido o materialismo. Dentro disso que você trouxe, seria mais ou menos o seguinte: nós estamos no mundo, a frase seria essa: se eu errar aqui, espiritualidade no nosso livro.
eu tenho que trabalhar no mundo dentro da égide de Deus. O que é isso? Eu tenho que pegar os ensinamentos divinos que chega à minha porta e dentro daquilo que eu posso exercitar dentro do meu dia a dia. E não através do mundo querendo exortar a Deus. Porque nada eu posso fazer aqui além de ser fiel à minha encarnação. Então eu tenho que aproveitar tudo que está à minha volta em benefício do Pai. Porque quando eu saio disso, quando eu saio para uma exortação a Deus através do mundo, eu me perco. Porque não é esse o objetivo. O Pai já nos conhece, já sabe da nossa limitação, Ele que está dando as oportunidades, Ele que nos dá todas as condições do dia a dia. Agora é aqui que eu vou poder levar até Ele a certeza daquilo que eu estou aprendendo. Pois não? Também a esse respeito, tem uma pergunta dos Espíritos, que eles perguntam: o louvor é bem visto aos olhos de Deus? Sim. Aí Deus, os Espíritos respondem: não deixa de ser, mas Deus não quer que pense só nele. Exatamente. Porque nós temos os nossos irmãos, as nossas oportunidades. Nós podemos pensar dentro desse contexto o seguinte: o que é mais louvável aos olhos de Deus? Eu me fechar em prece, como está aqui, em louvor, ou eu me dizer que sou um ateu, graças a Deus, e na hora de uma dificuldade do vizinho, eu levar o suporte que ele precisa? Seria mais ou menos dentro disso. O que nós temos que ter por consciência, eu já vou te passar a palavra, o que nós temos que ter por consciência é o seguinte: é o objetivo da nossa encarnação. O porquê que nós estamos aqui. É disso que se trata o homem no mundo. Para nos mostrar a nossa real responsabilidade enquanto encarnados. Para a gente sair da fantasia de achar que nós somos homens, e aí no gênero, né? Simplesmente, ao invés de espíritos imortais, entender que a nossa caminhada, tem uma frase da Joana de Ângeles para quem assistiu o filme, que no momento de crise de Divaldo Franco, ela vira de volta e fala assim: olha, lá na frente, depois de tudo, você vai perceber que todas as pessoas, todas as situações, todas as dores, todas as dificuldades foi colocada no seu caminho, é para você, não é para eles, é para o seu crescimento. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu quis assim, deixa eu tomar água. Ah, obrigado. Mas é só para completar, né? Assim, resume a questão da fé sem obra é morta. Ela é morta, ela é morta. Vamos para o próximo parágrafo. Foste chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes e de caracteres opostos. Não choquei nenhum deles com os quais vos encontrares. Sede alegre, felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Então, gente, viver com pessoas de naturezas diferentes e caracteres opostos, nós temos uma dificuldade tremenda. Porque nós temos um bichinho do orgulho. A gente não quer ser feliz, a gente quer ter razão em todas as situações. Você não quer ser feliz, você quer ter razão, você quer que a razão esteja com você. Você pega qualquer dificuldade que se evidencia e a base está aí. É o orgulho e o egoísmo. Então ele já traz aqui, né, que viver, não choqueis nenhum deles com os quais vos encontrares. O que é chocar? Não afronteis, leva a luz. Não deu para levar a luz agora, não afasta, num outro momento. Mas a semente tem que ser plantada, a semente dentro do Evangelho. A gente tem muita dificuldade com isso. Quem lida com a espiritualidade já há mais tempo, por misericórdia divina, percebe. A espiritualidade, ela nunca impõe. Ela te dá os caminhos. Pega uma mensagem espírita para você ver. Se você pegar uma mensagem, seja ela de qualquer espírito que seja, falando que você deve fazer, desconfie. A espiritualidade nunca vai falar o que você deve fazer.
Ela te leva o conhecimento para que você tome consciência e a partir dessa consciência você faça. Porque as coisas para você elas são verdadeiras e duradouras quando você entende. Enquanto não vier o entendimento, você não vai movimentar. É como nós do lar. Se eu não conseguir levar o esclarecimento para o meu filho, para aqueles que convivem comigo, não adianta eu brigar. Não adianta. Se não vier a luz, não vai haver o movimento. Tem que haver o embate? Tem. Tem que haver o conflito? Tem, porque isso enriquece. Tem uma fala do Rossandro Cristo que ele diz o seguinte, né? Se vocês acham que vocês vão criar seus filhos sem magoar, sem mágoa, esquece. Não tem como. Primeiro que tem um choque de gerações, de conhecimento. Mas a semente da luz, a semente do Evangelho, você pode plantar todo dia. Por isso a necessidade do Evangelho no nosso dia a dia. Esse capítulo 6 de perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, sugiro a todos, cheguem em casa, sentem e estudem esse capítulo. Não só simplesmente ler, leia, releia. Não deu entendimento, busque. Ele é maravilhoso. Porque ele é uma receita para a nossa felicidade futura. E sendo repetitivo, eu disse aqui que nessa encarnação é a melhor encarnação que nós estamos tendo. Porque a oportunidade maior, as outras, nos trouxeram até aqui. Essa eu tenho poder de modificar na prática. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. É a oportunidade maior. Então necessário se faz que nós ofereçamos Jesus para os nossos filhos, dentro do nosso lar, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Para que aquele espírito que esteja reencarnando ali, dentro das dificuldades que a própria encarnação já traz, possa ter um caminho mais fácil. E o nosso também. Nós não podemos ter a ilusão de que simplesmente levando o Evangelho para dentro de casa, nós não vamos ter dificuldade. É um contrassenso. Espiritualmente falando, nós viemos aqui para ter dificuldade dentro do nosso processo reencarnatório, dentro daquilo que nós criamos para nós mesmos. Eu falei aqui do livro Céu e Inferno, tem uma passagem dele, eu vou contar rápida, que era de um rapaz que em determinado, isso em 1860 e poucos, começou com uma dificuldade na encarnação que ele estava, que ele procurava o farmacêutico e falava que tinha comprado um veneno e que tinha cometido um crime, e aquilo estava o torturando. E o farmacêutico na época era grupos pequenos, ele sabia que ele não tinha comprado e tentava passar para ele e ele não conseguia. Era a reminiscência de um passado, de uma encarnação que ele namorava uma jovem. Essa jovem optou por um rapaz mais bem sucedido da sociedade e na véspera do casamento, naquela encarnação, ele tinha envenenado esse jovem. Essa reminiscência, porque quando a gente comete um ato dessa natureza menos feliz, isso nos acompanha. E qual o maior refrigério que a gente pode ter na encarnação seguinte? Nascer num lar onde o Evangelho é presente. Porque é Ele que é a nossa couraça, é Ele que vai nos possibilitar encaminhar com maior equilíbrio. Nós estamos numa sociedade hoje, e isso nós escutamos de um espírito há uns anos atrás, que o índice de suicídio iria aumentar, isso há 20 anos atrás. E realmente está acontecendo. Não é julgamento também, é uma constatação. Nós fazemos sempre as preces depois que o problema acontece. Raramente o fazemos antes. Que logo aqui no próximo capítulo ele já vai falar disso. Eu sempre vou fazer prece depois que aconteceu. Depois que meu filho adoeceu, depois que minha esposa adoeceu, depois que o trabalho deu problema, depois que a dificuldade se instalou, nós agimos assim. Nós somos sempre reativos.
nós raramente somos preventivos. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres de vossas condições humanas, que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que Deus deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba a obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. Aqui teve um exemplo. Ao começar o estudo de hoje, o que foi feito? Uma prece. Ao terminar, o que é feito? Uma prece. Nós damos um nome, né? Prece inicial e prece final. No nosso dia a dia, assim, comecei a jornada do dia com uma prece, terminei a jornada do dia com uma prece. Todo o trabalho mais difícil que tivermos no dia, ou tarefa mais difícil no dia, iniciamos com uma prece. Por exemplo, eu vou levar um ente querido a um hospital. Pego meu plano de saúde, se não tenho, vou no SUS. Qual que é a minha postura? Primeiro, do mundo, a ansiedade para ele ser atendido. Um remédio para acabar com aquele mal. É o primeiro pensamento que a gente tem, né? Lembrando para o plano espiritual. O que a espiritualidade nos mostra? O primeiro ato ao chegar no hospital, uma prece aos mentores daquele hospital, a Jesus, pedindo proteção para quem vai atender para ele. Você entra em contato com a parte espiritual daquela unidade hospitalar. 2. Que aquele mal permaneça até o momento que venha o real crescimento para ele. Crescimento espiritual. Porque nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma dor chega à nossa porta sem que tenha um motivo. É preciso que passe o tempo de maturação, do momento que chega até o momento que chega ao término. Porque dessa forma há o aprendizado. Isso em todas as situações também de nossa vida. Nós vemos jovens hoje passar por necessidades, por dores, por crises, que chega a cortar o coração, mas parte de uma escolha. Você virar para um jovem hoje e dizer para ele, meu irmão, você sair de casa às 11 horas da noite para passar a noite na balada, isso não te é benéfico nem para o físico nem para o espírito. É uma busca que você está fazendo desnecessária. Vai te dar os prazeres, vai te colocar em evidência perante a sociedade, mas perante a sua encarnação é um processo muito sério. E nós levamos sempre, mas hoje é assim mesmo. Hoje a sociedade nos mostra isso. Hoje todo mundo faz. Não pensemos na sociedade fazendo, pensemos em Jesus. Porque se nós somos espíritos eternos, essas frivolidades que nós temos aqui, elas são passageiras. Elas são passageiras. Não adianta. E outra coisa, vira uma luta em glória, né? Você deseja, porque é interessante, o dia que a gente conseguir equilibrar o que a gente quer, o que a gente deseja, com o que a gente pode e aquilo que a gente deve, se equilibrarmos isso, teremos uma encarnação feliz, dentro da felicidade permitida aqui. Porque o mundo nos oferta muito. Eu chego em casa, tem uma programação interessante, eu vou ver o Evangelho agora, nada. Eu vou tentar buscar uma palestra que possa me ajudar. Não, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E o depois, gente, é a gente voltar na pátria espiritual. Teremos novas oportunidades, sim. Mas a responsabilidade também que não fizemos aqui. Então, estar no mundo tem um peso, tem uma responsabilidade. Que não simplesmente é de vestir, comer, dormir, levantar, sair. E são coisas naturais, viver tudo sua época.
Até a moda vai, né? A gente acompanha. Mas espiritualmente falando, ensinar para os nossos filhos a base do Evangelho é a necessidade do trabalho ao próximo, da verdadeira caridade, como ele disse aqui no texto. Essa é a parte mais importante. É isso que vai dignificar, que vai santificar a encarnação. O resto, tudo mais, é transitório. Não adianta. E até para fazer a caridade, nós temos que entender. Ser caridoso não é ser conivente. Ser caridoso não é simplesmente dar só uma cesta básica. Ser caridoso é dar o pão da vida. E qual que é o pão da vida? O Evangelho. Mas para dar o pão da vida, não pode ser só na oratória. Aqui nós estamos falando do Evangelho. Mas o importante é ser o Evangelho. Exemplos: Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Franco e tantos outros que estão encarnados hoje, trabalhando muito em prol do Evangelho. Isso é ser o Evangelho. Falar do Evangelho é gostoso. Falar de Jesus é maravilhoso, né? Ler as passagens decoradas, maravilha. Mas se não colocarmos em prática, nada nos aproveitará. Se eu não conseguir nessa encarnação colocar o mínimo que eu já dou conta, e não é colocar o todo não, o mínimo de boa vontade, isso já me conta muito, para que a gente possa exercer na nossa encarnação um ponto de equilíbrio, onde Jesus passa a falar mais alto. Nós estamos vivendo aí momentos em meio à sociedade. Se você pega futebol, é uma degladiação. Não basta o meu time ganhar, o outro tem que perder. Eu odeio a torcida do outro. Isso está em meio à nossa sociedade. Nós estamos hoje dentro de uma escolha novamente. Nessa data, cada qual vai fazer a sua escolha diante dos valores que tem frente ao Evangelho, e aí cabe a cada um, junto a Jesus, junto ao que acredita. A escolha é individual. Quando se fala de Jesus, quando se fala do Evangelho, nós estamos em igualdade de conhecimento. Eu disse aqui para o Reis, antes de a gente começar, nós tivemos aqui um bate-papo rápido, porque ele estava mexendo com uma tecnologia ali que a gente não domina, e eu estava falando com ele, eu falei: olha, independente de quem ganhar, Jesus continuará o governador do orbe, e Ismael o responsável por esse Brasil, e a espiritualidade de luz continuará atuando. Agora, a reflexão de escolha é individual. Vocês podem observar que hoje eu busquei uma cor neutra, porque pegaram o cor hoje e definiram. Exatamente para não misturar as estações. Aqui eu estou falando de Jesus, aqui eu trouxe o exemplo de uma escolha que nós temos que fazer. E devemos fazê-la todos os dias. Aquilo que eu vou fazer na minha vida está de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou com a Bíblia? Ou com o ensinamento de Jesus? Ok, é uma escolha que eu vou fazer. Aquilo que eu desejo fazer não está, mas eu desejo da mesma forma fazer? Porque nós respondemos, gente, como foi a pergunta 115, nós nascemos simples e ignorantes. Simples na questão de ser único, e ignorantes na questão de saber. À medida que meu conhecimento vai aumentando da lei natural, qual que é a lei natural? A lei de Deus. Essa é a lei natural, essa é imutável. As nossas leis elas vão mudando com o tempo. A lei natural não muda, ela é imutável, a lei de Deus. Se a lei de Deus é imutável, eu tenho um parâmetro de conduta, eu tenho um parâmetro de busca. Dentro desse parâmetro de busca, eu coloco as minhas escolhas. Já nos disseram a espiritualidade e nos trazem, agora está faltando poucos minutos, nós vamos ir para essa linha. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade.
Mencionou? Dentro dessa linha, eu já sei que a espiritualidade me trouxe que fora da caridade não há salvação. Então eu já tenho uma indicação firme. O que eu entendo por caridade? Nós começamos a falar aqui agora mesmo. A material tem peso. Bacana, tem. Todo movimento que a gente faz, mínimo que seja, em prol de alguém, é nos contado alguma coisa. Isso nos é contado. Mas a caridade bem exercida, como ele traz aqui no texto, ele fala da caridade total, né? Da caridade real. É aquela que você dá algo de você. Algo que você tem. O que você tem. E o que você tem? Nós vamos separar aquilo que você tem com aquilo que você detém. O que você detém? Carro, casa, dinheiro, roupa, família. Isso você detém. Isso você chegou numa família, usufruiu com ela dentro da encarnação, e na hora que você retorna para a pátria espiritual, que é a morte, você é um retorno para o lar, isso vai ficar. Então você detém isso por um período. Agora, o que efetivamente você tem são os valores divinos. Sem falar que o que a gente detém também pode nos ser retirado a qualquer momento. Sim, claro, perfeito. É o que você tem, é onde a traça e a ferrugem não consomem. É aquilo que não fica aqui, é aquilo que você vai levar. É aquilo que você faz de maneira espontânea. O infortúnio é oculto, né? Você ir atrás de algo que você possa ser benéfico. Você não esperar o outro pedir. Isso dentro do lar é muito comum. Você quer ver como que a gente é complicado para a gente usar e fazer a caridade? Dentro da família, às vezes tem irmãos que estão com necessidades diferentes, reencarnatórias, que são mais difíceis. E quando aquele irmão cai numa situação difícil, geralmente a gente faz o seguinte, isso eu já escutei em todas as famílias, gente. Eu vou ajudar, mas primeiro ele vai escutar algumas verdades. Ali a gente joga fora toda a oportunidade que a gente teria de ser caridoso. Por quê? Primeiro, que a verdade é minha, é sua, não é dele. Nós não somos simples, nós não somos uma unidade. Se ele tivesse a cabeça que você tem, não daria naquela dificuldade. Então, no momento de eu levar a luz, de eu levar o evangelho, de eu levar o consolo, acolher, eu agrido? Eu vou com uma agressão? Eu quero chamar a atenção, você acha que isso vai ter proveito? É óbvio que não, isso em vez de trazer a luz, vai trazer mais conflito. Auxilia, ame, e depois que as coisas estiverem mais serenadas, aí sim, se você ainda tiver necessidade, você faça a correção. Porque se você estiver dentro do Evangelho, essa necessidade já vai ter passado. Porque, gente, não tem coisa mais gostosa, mais sublime do que você ser acolhido no momento de dificuldade e de dor. Trago aqui, por exemplo, conta-se dentro da doutrina que o Chico Xavier estava atendendo uma senhora e Bezerra de Menezes passou para ela uma receita. E ele foi entregar a receita para essa senhora. Essa senhora começou a chorar e falou com ele: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar. E o Chico começou a chorar junto com ela. Começou a chorar junto com ela. Instantes seguintes, Bezerra de Menezes apresenta para o Chico e fala: Chico, manda ela picar a receita em pequenos pedacinhos, e toma um pedacinho cada dia com um copo d'água, que o remédio já está na receita. Olha isso, gente. Primeiro, hora que o Chico começa a chorar, o que ele faz? Ele acolhe, mas de maneira real. É ser indulgente, é ser piedoso. Ele acolhe.
Ele não zomba da necessidade daquela irmã. Ele entende a dor dela. Isso é acolher. Depois, espiritualmente falando, a hora que eu sentei aqui hoje para fazer o estudo, eu fiz uma prece, pedindo proteção para esse estudo, antes de começar, para as necessidades do dia e para os meus familiares. Cada um que está aqui presente podem ter certeza disso. Não está aqui por acaso. Não caímos de paraquedas aqui. Houve uma programação divina muito grande para que vocês estivessem aqui. E todos os seus familiares são beneficiados. Todos. Por isso que a gente fala que ao chegar a casa é bom ser desligado dos seus problemas, porque a espiritualidade amiga sabe. Jesus nos disse isso. O Pai sabe das suas necessidades mesmo antes que o peçais. Por que ele sabe? Porque ele conhece a sua programação. Você tem um anjo de guarda que é um espírito amigo. Antes de você chegar aqui, ele já trouxe todas as necessidades. Enquanto você aqui está em prece, em oração, escutando um estudo, equipes espirituais estão visitando os lares, estão visitando seus vizinhos. É a caridade indireta que vocês fazem e nem percebem, mas que faz parte do amor. É isso que é trabalhar. É isso que quer ser um homem no mundo. Aproveitar o processo reencarnatório dentro de tudo que ele pode te ofertar, mas não em facilidades mundanas. Não em facilidades mundanas. Para a hora que você não puder mais exercitar, você poder dizer aquela frase de Paulo: combati o bom combate. O que é combater o bom combate? Dei conta de mim mesmo, dentro das minhas limitações, dentro das minhas fragilidades, dentro das minhas dores, dentro das minhas crises existenciais, das minhas vicissitudes, mas dentro do Evangelho de Jesus. Peguem esse capítulo. Aliás, o Pentateuco é maravilhoso, mas esse capítulo 6 perfeito, que muito nos auxilia. Gente, nós temos um minuto final para as considerações. Alguma pergunta? Bom, nesse minuto final, nós vamos usar hoje como Jesus nos ensina dentro do Evangelho, para que a gente faça a prece, para que a gente faça o pedido. Hoje eu vou fazer um agradecimento muito especial a Ismael e toda a falange de luz que vela pelo nosso Brasil. Todos, dos dois planos da vida, que têm trabalhado para o crescimento dessa nação. Que possam eles receber nessa manhã uma flor imantada de paz, de equilíbrio, de luz, de comprometimento, de bom ânimo, como diz Jesus, né? Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que possam continuar em suas tarefas, mesmo diante das nossas fragilidades. E que nós, enquanto irmãos aqui encarnados, aproveitando as oportunidades que nos cabem, independente de nossas escolhas pessoais, mas aqui eu faço um apelo, que as nossas escolhas, a partir de hoje, dos nossos dia a dias, dos nossos lares, seja sempre a escolha do Evangelho de Jesus. Porque cada lar importa, e importa muito no contexto espiritual. Se estamos todos aqui em sociedades, e é uma lei, né? Viver em sociedade é para que a gente possa dividir, é para que a gente possa, com esses caracteres diferentes, com essas cabeças diferentes, nos unirmos junto ao Evangelho de Jesus e sermos uma nação mais equilibrada. Que ao sairmos desse pleito hoje, e certo disso, a espiritualidade amiga já sabe o resultado, seja ele qual for, a gente tenha na nossa mente, no nosso coração, o que o mentor dessa casa nos trouxe essa semana: amar, amar, perdoar, perdoar, acreditar sempre, buscar sempre ser caridosos. Que a paz de Jesus, que a luz do nosso mestre maior abranja a todos nos dois planos de vida. Muito obrigado.
a gente recebeu uma dádiva de amor. É uma hora, né, pastor? Passa rápido. E a gente não consegue se aperceber a transformação que isso faz no nosso ser. É uma hora de meditação, né? É uma hora que existe uma reestruturação de cada célula do corpo, uma energização de cada fio de cabelo, de cada célula, de cada um de nós. Igual nosso irmão disse, essa irradiação vai para a gente, e ela vai ser espalhada. Só complementando na carta que nosso irmão Milanês trouxe nessa semana, ele diz o seguinte, que quem escolhe a Deus, Ele comanda o nosso caminho, que cabe a nós não levar uma carta de disputa para a urna, levar uma carta de amor, que para quem quer que seja, leve energia, a energia do amor, que é isso que Jesus nos pede o tempo inteiro, que a gente não leve a disputa, que a gente leve uma carta de amor, na confiança, na paz, para que a escolha seja feita por amor. E a gente encerra esse episódio aqui com uns recadinhos, que é o pedido da biblioteca, né? O lembrete da biblioteca, conclamando a todos que sejam sócios, que visitem para ver as promoções que nós temos. Tem troca de livro, tem livro usado num preço bom, ou seja, não falta recursos para a gente aprender, né? E nem para a gente ajudar. Lembrando também que o curso de tarefeiro é sextas-feiras de 19h45 a 21h45. Tá? É outro convite, né? O convite do culto cristão no lar, ele é feito constante. É uma busca que a gente precisa disciplinar de uma forma que passe a ser totalmente natural e automático nos nossos corações. Ao entrar no lar, Jesus tem que estar com a gente. Ao conversar com os filhos, Jesus tem que estar com a gente. Ao conversar com as esposas, com os esposos, com os pais, com as mães, Jesus tem que estar com a gente. É o tempo integral. Não é? A gente vive no mundo seguindo os passos de Cristo. Então, que a gente siga Ele, que a gente esteja com Ele, que deixe Ele estar com a gente. Porque muitas vezes a gente quer que Ele esteja com a gente, mas a gente não está com Ele. Mas tudo bem. Gente, outro pedido é as cestas básicas, né? Pedindo a todos que lembrarem, na hora que tiverem, ou vou para a fraternidade, o que eu tenho aqui que eu posso, né, levar? Alguma coisinha. Sempre as nossas necessidades são imensas e graças a Deus elas são transferidas com muito amor. No mais é agradecer. Logo após o agradecimento aqui vai começar o passe. Todos estão convidados também a cabine de passe. Mãe Santíssima, esteja conosco. Abra teu banco de amor e nos cubra, guiando nossas mentes e nossos corações em uníssono ao amor e à paz. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, e que assim seja. Boa semana para todos, muita paz, e Jesus os acompanhe.